A água é um dos recursos naturais mais preciosos do planeta e está presente nas mais variadas formas. Fundamental para a preservação da vida na Terra, o nosso maior patrimônio ambiental ainda enfrenta desafios quanto à distribuição igualitária e de qualidade para a população do mundo todo. No Repórter PUC desta semana, nós vamos discutir como a gestão da água no planeta pode ser melhor planejada e mostrar a iniciativa de um grupo de alunos da PUC Minas que se empenhou em desenvolver um sistema de tratamento de água alternativo para a população de um vilarejo no interior do estado. Hoje é quinta-feira, 3 de maio, e está no ar mais uma edição do Espaço PUC. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Porém, deste total, somente algo em torno de 3% é considerada apta para o consumo humano. Pois é, e o Brasil é o país que mais possui água doce disponível, mas mesmo sendo um celeiro de água, a distribuição desse recurso não é eficiente de forma a atender toda a população. Além dos problemas com a distribuição, a poluição tem acentuado o problema de abastecimento no país. Cabe às universidades, junto da sociedade e das instituições governamentais, trabalhar em conjunto para que os problemas com a falta d'água sejam amenizados. E algumas iniciativas têm contribuído com esse processo, como, por exemplo, um projeto de alunas do curso de Engenharia Química aqui da PUC Minas, que você conhece na reportagem a seguir. Nossa equipe embarcou para Funilândia, uma cidadezinha que fica a 80 quilômetros de BH, ainda dentro da mesorregião metropolitana da capital. De acordo com o IBGE, a cidade possui pouco mais de 3.800 habitantes. A economia é mantida por atividades ligadas à pecuária. Além da cidade-sede, o município possui 6 distritos-vilas. Uma destas vilas é a comunidade de Pau de Cheiro. O acesso à localidade é por uma estrada de chão e requer habilidades ao volante. Ao longo do percurso não há sinalização, por isso, por vários momentos ficamos perdidos. Tivemos de contar com o apoio de populares que encontrávamos pela estrada. O vilarejo é simples, possui poucos moradores. Há fornecimento regular de energia elétrica. A água vem desse poço artesiano, construído pela Prefeitura Municipal. O poço fica na parte baixa do vilarejo, mas mesmo com o poço, o abastecimento de água é um transtorno para o vilarejo. Quando há qualquer tipo de problema na bomba que fica lá embaixo, a água não chega até aqui, nesta caixa d'água. Com isso, todo o abastecimento da comunidade é interrompido. É a partir desse momento que a comunidade se abastece com a água do córrego Pau de Cheiro. Aí começam os problemas. Aqui quando a bomba estraga, a gente tem que sempre estar buscando água no córrego aí, sabe? Dependendo de boa vontade da prefeitura para poder arrumar e esperar, né, cara? Fazer o quê? É isso aí. E utilizam dessa água para tudo? Para tudo, para tudo. Aí tomar banho, fazer comida, beber, é para tudo, entendeu? Aí vem as consequências depois, vem a diarreia nas crianças aí, que é a complicação que você sabe, né? E já teve muito caso de diarreia? Ah, sempre, constante tem, porque essa água, além de tem um poço, mas quando está, ela é muito calcária, água calcada, para banho de rins direto aí no pessoal, entendeu? É uma água de bem má qualidade aí, viu? Quando que a água falta lá na caixa, o que é feito? Eu uso a água do córrego. Vai lá no córrego e pega? É. E a água é utilizada para tudo. Comida, banho, lavar roupa, lavar vasilha. Tudo isso com a água do córrego. A água do córrego. É nesse momento que a PUC Minas entra na história. Diante desse contexto, alunas do curso de Engenharia Química da universidade decidiram entender e pesquisar a situação. Elas foram diversas vezes à localidade. E as pesquisadoras estão de volta aqui no distrito e hoje nós vamos entender quais foram as etapas dessa pesquisa, né, Hanna? Isso. A gente começou pesquisando porque a gente não tinha um tema definido para o TCC. Então a gente começou a pesquisar, a gente queria um viés social, alguma coisa da área ambiental, alguma coisa do tipo. Então a gente começou a pesquisar na internet mesmo, por exemplo, locais que não tinham água tratada ou que as pessoas bebiam água de fonte alternativa. E aí a gente encontrou a cidade de Funilândia. Mas tudo começou mesmo quando a gente veio aqui um dia fazer uma pesquisa de campo.
A pesquisa de campo é de tirar o fôlego. É preciso andar em meio à mata fechada, coletar água dentro do córrego, andar pela trilha com galões cheios, pesados. As amostras foram levadas para a universidade e estudadas. Nas conclusões, o que já era previsto: a água do córrego está realmente contaminada. Então, a partir daí, a nossa ideia era pensar em como montar um sistema de tratamento de água alternativo com custo baixo, voltado para o tratamento e abastecimento dessa população. E elas conseguiram. Desenvolveram um sistema de filtragem de água. O funcionamento é bem simples. O filtro é composto basicamente por areia, então a gente preencheu por 1 metro de areia e embaixo a gente colocou simplesmente brita para poder evitar que tenha perda de material, perda de areia, só isso. Após sair do filtro, a água é depositada em garrafas PETs. Basta deixá-las expostas ao sol por 24 horas que a água já estará prontinha para o consumo. E um detalhe importante para a comunidade é o custo-benefício. Nós iniciamos o projeto no intuito de utilizar material barato para a população ter melhor acesso e tem apenas o custo de R$ 150 por pessoa. As alunas desenvolveram a cartilha para auxiliar a população a instalar o filtro nas residências. E não é que os moradores se interessaram logo pelo projeto? Maravilha! Vai ser muito bem-vindas. E o que vocês precisarem, eu tenho certeza que a gente vai estar aí. Traga água limpa, que a água é vida, né, gente? E a gente vai estar aí para isso mesmo. A professora Laura acompanhou o trabalho das alunas e a mestra não poupou elogios. O acompanhamento foi excelente, as alunas são muito proativas, muito participativas, a ideia toda do projeto, na verdade, veio delas mesmo, e a minha parte de orientação foi muito tranquila. Os resultados são muito positivos, nós alcançamos mais de 99% de remoção de bactérias e de material suspenso. As alunas formaram. Elas tiraram nota máxima na banca avaliadora do projeto. O trabalho de conclusão de curso delas vai ao encontro dos objetivos da universidade. Alinha o conhecimento com as necessidades da comunidade. Por isso, o projeto, que antes era um TCC, vai ter continuidade. Tornou-se projeto de iniciação científica da PUC Minas. Isso aí. Através de nota, a Prefeitura de Funilândia informa que no início do abastecimento houve queima da bomba e também falta de energia, mas hoje o problema acontece esporadicamente e logo são sanados pelo setor de obras. A Prefeitura afirma ainda que tem ciência do consumo da água do córrego pela população, mas ressaltou que frequentemente orienta os moradores sobre os riscos do consumo. E para discutir esse e outros assuntos relacionados à distribuição e qualidade da água, nós convidamos o professor Henrique Paproc, do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, Tomás. Muito obrigado. Professor, muito interessante, né? A gente está vendo aqui nós assistimos a matéria, a gente viu que são alunas do curso de Engenharia Química que estão preocupadas com a questão da água, né? Isso é muito importante, que várias áreas do conhecimento estejam envolvidas para sanar esses problemas, né? Essas contribuições devem vir de vários setores da sociedade, devem vir de vários cursos e elas devem acontecer de forma difusa, porque se a gente centraliza demais essas decisões e este recurso hídrico, a gente também pode ter problemas de gestão relacionados a essa centralização. Então, à medida que a gente cria uma certa autonomia dessas comunidades de tratar sua própria água, a gente tem um pouco mais de segurança, que a gente chama de segurança hídrica, propriamente dita, né? Sim. E o senhor conhece outros projetos acadêmicos de estudantes mesmo, assim, relacionados ao meio ambiente? Relacionados a recursos da água, existem muitos na própria universidade e em universidades de Minas Gerais. Assim, a gente tem centros de excelência em Minas Gerais, como é o Departamento de Engenharia Sanitária da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui dentro da PUC, distribuído em vários cursos diferentes, a gente tem iniciativas de
educação ambiental, de gestão de recursos hídricos e coisas similares. Você falou aí sobre o departamento de engenharia sanitária, a gente tem engenharia ambiental, engenharia florestal, temos o próprio curso de ciências biológicas, enfim, são várias as áreas do conhecimento, né, professor, que estão envolvendo aí, né, se envolvendo com o mesmo propósito, né? São muitas as áreas de conhecimento, as contribuições devem vir de áreas diferentes. Até engenharia civil, né? O senhor estava comentando com a gente, até engenharia civil tem projetos nesse sentido, né? Se a gente pensar que quando se projeta uma edificação, pode-se recolher água de chuva para minimizar o uso da água tratada, que vem da Copasa, é uma das contribuições que a engenharia civil vai dar. E daí por diante, as ciências biológicas, mais a contaminação biológica propriamente dita, ou mesmo a conservação das bacias hidrográficas para que esse recurso continue existindo, como recuperação da vegetação ao entorno dos riachos, a vegetação ripária. Então, as contribuições são de muitos cursos, de muitas disciplinas, de muitos meios diferentes. E quando parte da universidade, eu acredito, assim, particularmente, que o ganho para a sociedade ele é muito maior, né? Porque nós, universitários, vamos ser os profissionais do futuro, né? Sim. Além disso, esse entendimento, essa compreensão de que existe uma discussão que a água pode ser recurso ou a água pode ser direito, e a gente tem que lidar nessa interface aí de que é uma coisa que está sendo vendida, mas também deve ser prevista como um direito fundamental para que a gente tenha qualidade de vida, ela deve estar inserida aqui no nosso contexto político, no nosso contexto social, universitário também. Isso realmente é muito importante, né? A água é essencial para a nossa vida, como nós já falamos aqui. Agora, professor, o Brasil é um país que tem aí muita água, né? É o país que mais tem água doce no mundo, né? Mas essa água não chega aonde estão as pessoas na maior parte das vezes, né? Na realidade, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande e muita água doce concentrada na região amazônica. O senhor estava falando com a gente que o Rio Amazonas ele é responsável por quantos por cento, mais ou menos? Praticamente metade. Metade, né? Do que chega de água de rios no mundo, e de que chega nos oceanos, né? Mas continuando na região amazônica, a gente tem uma densidade demográfica muito pequena e um uso do recurso muito pequeno comparado com a região sudeste, com a região centro-oeste, onde ele é intensamente usado para a agricultura, para atividades industriais, para o consumo doméstico. Então, existem regiões do Brasil onde o estresse hídrico é muito grande. Estresse hídrico? Estresse hídrico é essa relação entre o que a gente tem disponível e o que a gente utiliza. Então, a gente tem muita água disponível em Minas Gerais, no Sudeste de uma maneira geral, mas a utilização dessa água é extremamente intensa para agricultura, indústria e uso doméstico. Além disso, a gente contamina os nossos cursos d'água nessas regiões mais urbanizadas. É o caso, por exemplo, de Funilândia, local onde nós gravamos a nossa matéria, né? A água do córrego, ela está contaminada, né? Era para ser uma água limpa, pelo menos o relato dos moradores que a gente ouve é o seguinte, a água até pouco tempo atrás ela era limpa, mas agora não é mais. A maior parte desses córregos que já estão a céu aberto, assim, eles têm alguma contaminação de fezes de animais que são criados nas fazendas, mesmo de contaminação humana, de efluente doméstico. Então, toda a água deve passar por uma inspeção sanitária para ver se não tem organismos que podem causar doenças, e isso tem que ser feito. Então, não dá para a gente consumir água de qualquer riacho in natura. Tem que haver um processo de tratamento. Pois é, daqui a pouquinho a gente continua esse papo, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Nosso assunto da semana é meio ambiente e distribuição de água, Pois é, vamos continuar aqui nossa entrevista. Professor, no primeiro bloco a gente estava falando sobre contaminação dos córregos, né? A população não utilizar essas águas, não é muito adequado. E agora no intervalo você está falando com a gente aqui que se a lei for seguida, a lei não é seguida por boa parte dos municípios do Brasil, né? Que deveriam tratar a água dos ribeirões, né?
Nós não temos o tratamento dos efluentes domésticos na maior parte dos municípios brasileiros e deveríamos ter, Efluente segundo a doméstico lei. seria é o esgoto, né, que sai Isso. da... Uhum. E a própria Belo Horizonte deve estar tratando aí hoje mais ou menos 1/3 dos seus efluentes, o resto vai para os rios in natura, então nosso efluente doméstico aqui, nosso esgoto, ele vai chegar no Rio das Velhas, que vai chegar no Rio São Francisco. Existe um processo de autodepuração, essa água ela vai se tornando mais limpa naturalmente, mas mesmo assim isso não é o suficiente. A gente tem que construir essa infraestrutura de tratamento de efluentes. Um segundo problema que se enfrenta no Brasil é o fato que muitas ligações do esgoto doméstico não acontecem realmente na canalização de esgoto. Elas são ligadas na rede pluvial, na rede de chuva. Então ela vai direto para os rios. E a Copasa e as outras empresas de saneamento têm os seus programas que se chama caça-esgoto, que é para poder encontrar essas ligações clandestinas, notificar a pessoa que é responsável e refazê-la para a rede de esgoto, para que esse esgoto chegue numa estação de tratamento e seja devidamente tratado. De qualquer forma, a gente está muito atrasado, porque o tratamento que se faz no Brasil é o chamado tratamento primário, que é uma primeira remoção da matéria orgânica desse efluente doméstico, do esgoto doméstico. Ainda existe uma fase secundária e terciária que a gente não está implantando no Brasil. Na maior parte do Brasil não tem nada de secundário e terciário sendo feito ainda. Sim. É até interessante isso que o professor falou, né? Porque, primeiramente, eu não sabia desse processo de limpeza automática que acontece nos rios, mesmo sendo insuficiente. Eu não sabia disso. E a outra questão que o senhor fala é sobre o tratamento primário que acontece aqui no Brasil. Isso é no geral ou tem algumas cidades do Brasil que já possuem essas outras etapas? Algumas cidades são mais avançadas e outras menos. O problema de grandes cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, é o volume. Então, a gente tem esse efluente doméstico de milhões de pessoas, muitas vezes não ligada à rede de esgoto, e tudo isso tem que ser resolvido numa infraestrutura de cidade que já está instalada. Então, a quantidade de buraco e reinstalação e remoção de coisas que a gente tem que fazer é muito grande. Verdade. Então, tem algumas cidades pequenas que estão sendo exemplos de tratamento de água porque a infraestrutura de engenharia é um pouco menor. A Copasa tenta, em várias cidades, efetivar esse tratamento. A Betim tem estações de tratamento já para tratar 100% do seu efluente doméstico. Só que não tem ainda esse efluente doméstico chegando às estações de tratamento para ser 100% tratado. E o que a lei prevê para esse tratamento de esgoto? A lei prevê que 100% deve ser tratado, pelo menos em tratamento primário. Não só a água dos afluentes, como também a água que vai ser, né, que vai para a casa das pessoas. Inclusive, a reportagem que nós exibimos lá de Funilândia, as alunas elas descobriram que havia esse problema lá em Funilândia através de um processo que elas localizaram no Tribunal de Justiça, um processo junto ao Ministério Público. Elas descobriram esse processo de 2012 e, a partir de então, elas começaram a se debruçar sobre esse caso e foram lá para poder pegar amostras e tal, e aí fizeram as análises aqui dentro da universidade e constataram isso. Ou seja, por lei, a água tratada também deve chegar tratada nas residências e, ao sair, ela deve também ser tratada para não ser jogada nos ribeirões, professor. Sem dúvida, mas com essa sensibilidade desta discussão, se é direito ou é recurso, porque são empresas que fazem esse tratamento de água, é um comércio, nos né? entregam e vendem a água com a qualidade bem estabelecida, bem resolvida, né? Mas, por outro lado, se a gente tem uma legislação que garante isso como direito e a pessoa não tem recurso financeiro suficiente para pagar por esse direito, como é que a gente fica? A gente está meio no limbo aí com relação a essa discussão. Essa discussão existe mundialmente. É bom a gente lembrar que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo não têm água tratada nas suas casas. Eles têm que buscar água carregando na cabeça para trazer para dentro de casa. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo não têm tratamento do seu efluente doméstico. Então, a gente está falando de muita gente, mundo afora, que tem problemas muito grandes com relação
a qualidade e quantidade da água que chega, que é o conceito de segurança hídrica. São as duas coisas, a qualidade e a quantidade, para que o fornecimento aconteça na hora certa. E esse número é muito assustador, né? Bilhões de pessoas que não têm acesso a uma água tratada de qualidade. Mas o mundo ele tem tecnologia suficiente para poder agir nessa situação? Temos toda a tecnologia necessária, mais tecnologia vem sendo desenvolvida. O problema mesmo é muito parecido com o problema da distribuição de renda. Apesar de termos dinheiro suficiente no mundo, nem todo mundo tem acesso. Apesar da gente ter água e tecnologia para tratá-la, no mundo inteiro, nem todo mundo tem acesso. Então, isso é um problema político que tem que ser resolvido, um problema social, econômico que tem que ser resolvido. A gente está falando de problema político, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Qual que é a sua opinião em relação à transposição? Ela tem que ser fragmentada, assim, a opinião, porque do ponto de vista biológico, de conservação da biodiversidade, a transposição é um desastre, porque ela mistura bacias hidrográficas, mistura a fauna e a flora de bacias hidrográficas diferentes. Isso causa extinções locais, isso causa espécies exóticas invadirem bacias hidrográficas que estão sendo conectadas. Mas do ponto de vista econômico, a gente tem exemplos de transposição no Brasil e fora que geram uma economia para a produção de frutas, para a produção agrícola ou mesmo para populações que estão muito desprovidas. Então tem que haver um balanço entre essas coisas. Sendo que a transposição já está praticamente feita, já está acontecendo. Quase, na etapa final já quase, né? Eu acho que o correto agora é utilizar da melhor maneira possível. Um dos projetos de irrigação muito importantes que a gente teve em Minas Gerais é o projeto Jaíba. O que se trata o projeto Jaíba? É um projeto de irrigação com água do São Francisco, no norte de Minas Gerais, na região de Janaúba, aquela região do norte. Né? Que gerou uma fruticultura de ponta, muito produtiva e uma economia bem boa na região, por causa desse projeto de irrigação. Mas junto com isso vem os problemas de que vetores que são levados junto com a água podem ser espalhados lá, por exemplo, da xistose. O caramujo da xistose, a biofalária, se espalhou pelos canais de irrigação. Então existem sempre os prós e os contras dessa transposição. Do ponto de vista social, econômico, existem vantagens. Do ponto de vista biológico, não tem nada que seja vantajoso de se fazer uma transposição desse tipo. Sim. E o que nós, como população, a gente está chegando no final do programa, a gente pode fazer para a gente poder usar a água de uma maneira mais responsável, digamos assim? Todas essas iniciativas difusas, como das alunas da PUC de um sistema de filtragem, a instalação de sistemas de recuperação de águas de chuva para descarga, para molhar jardins, mesmo em um lugar como a PUC Minas, que vem fazendo isso aos poucos e vem aumentando isso aos poucos. Todas essas iniciativas são interessantes. Então a gente tem que realmente abraçá-las, de realmente entrar para que essas coisas aconteçam com escala. Hoje a gente tem as tecnologias, mas elas acontecem pontualmente. Isso tem que acontecer na maior parte da sociedade para minimizar a pressão sobre o recurso hídrico e esses problemas que a gente tem na época de seca, de que pouca água chega nas torneiras, sejam minimizados, porque a gente não vai usar água tratada para lavar carro, não vai usar água tratada para lavar quintal, para molhar plantas. A gente vai separar o que deve ser usado para cada uma das coisas. Professor, nosso tempo realmente está acabando, mas só bem rapidamente, na América do Norte, em alguns países, as pessoas podem tomar água que sai nas torneiras. Você acredita que isso vai ser possível em todas as regiões do Brasil um dia? Não, eu acredito que isso é possível em Belo Horizonte, que a gente tem uma empresa de água, a Copasa, que tem os seus padrões de qualidade suficientemente bons para a gente tomar. Mas isso não acontece com a distribuição de água no Brasil inteiro. Então, os perigos de contaminação existem, são grandes, como a gente viu na reportagem de Funilândia, né? Na hora que falta de um poço artesiano, o recurso que está disponível não é seguro. Não é seguro e traz aquelas doenças que os próprios moradores relataram, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela participação, professor. Muito obrigado pelo convite. Sim,
O programa de hoje fica por aqui. Eu empolguei com o assunto, né? Esquecendo de encerrar o programa. Ficamos por aqui, mas na próxima semana estaremos de volta com o Espaço PUC. E amanhã é dia de Espaço Cult. A Anne Guimarães vai receber a cantora e compositora Laura Catarina e o multiartista Thelmo Lins, que além de cantar, vão falar do projeto Caixa Acústica que começa neste fim de semana, É às 5 horas da tarde aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.